Shalom Adonai, povo de Deus, tudo bom? Espero que sim. Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu gostaria de compartilhar algo de Deus ao seu coração hoje, que está no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 7, que está escrito assim: Respondeu Jesus e disse: O que eu faço hoje você não compreende, mas amanhã compreenderá. Entenda algo. Jesus, nesse contexto, estava sentado com seus discípulos na última ceia que estaria com eles. Jesus se levanta da mesa e agora pega uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Porque Jesus, ele sabia de antemão o que estava por vir sobre a vida dele. Jesus sabia que iria ser traído, Jesus sabia que estava prestes a ser crucificado. Então Jesus demonstra uma atitude de humildade perante aos seus discípulos e começa a lavar os pés de um a um. Quando chega na vez de Pedro, Pedro faz uma pergunta interessante a Jesus. Jesus, o Senhor vai lavar os meus pés? E Jesus responde: O que eu faço hoje você não entende, mas amanhã irá compreender. E Jesus continua falando com Pedro: Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pedro então dá uma resposta maravilhosa para Jesus. Jesus, então não lava somente os meus pés, lava as minhas mãos, lava a minha cabeça. Ele estava falando com Jesus: Jesus, eu quero ter parte contigo, então me lava por inteiro. Que palavra maravilhosa que saiu dos lábios do irmão Pedro. Mas o que me chama a atenção nesse texto é justamente o versículo 7. O que eu faço hoje você não entende, mas amanhã irá compreender. A Bíblia fala em Isaías 55 que assim como os céus é mais alto que a terra, assim os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Aquilo que os céus está fazendo sobre a terra, a mente humana não consegue compreender. Os discípulos andaram 3 anos e meio ao lado de Jesus, e quando Jesus prestes a ser crucificado, eles não compreendiam um propósito eterno ao ponto de Jesus falar: O que eu faço hoje vocês não entendem, mas amanhã vai compreender. Existem momentos nas nossas vidas que nós estamos como os discípulos. Nós não compreendemos coisas que sobrevêm sobre as nossas vidas, não é verdade? Há momentos que passamos situações adversas, há momentos que passamos por vales, há momentos que passamos por tantas lutas, por tantas guerras, por tantas adversidades, que nós não compreendemos na atualidade o que o Senhor está fazendo, e nós não temos respostas plausíveis, não temos respostas pertinentes, nós ficamos diretamente sem entender o que Deus está fazendo. Eu fico imaginando Noé, num tempo onde nunca tinha chovido na terra, imagino isso. Para a agricultura ser molhada, vinha um vapor da terra. E Deus simplesmente fala com o homem: faz uma arca, dá as medidas da arca, porque ele iria enviar chuva sobre aquele lugar. As pessoas não entendiam naquele momento o que Noé estava fazendo. Chamavam ele de louco, chamavam ele de maluco, porque nunca tinha chovido na terra e ele estava construindo uma arca, um barco gigante para que o dilúvio viesse. E a Bíblia fala que o dilúvio veio e somente Noé e a sua família e os animais foram salvos. O que Deus faz agora, talvez você não esteja compreendendo, como Noé talvez não compreendeu, mas amanhã você vai compreender. José talvez não tenha compreendido porque foi traído pelos seus próprios irmãos, jogado numa cova, perseguido pela esposa de Potifar, colocado em uma prisão. Como entender coisas que acontecem do nada sobre as nossas vidas? Mas lá na frente, ele foi levantado como governador de Israel. Ele entendeu que tudo o que ele passou foi por causa de um propósito dos céus sobre a terra. Eu quero que você pense nisso hoje. Que eu e você passamos, que nós não compreendemos
quando estamos passando. Mas lá na frente Deus está falando com você através da palavra do Evangelho de João, que você vai compreender aquilo que Deus vai fazer. Um dia Jó, mesmo sendo justo, reto, temente a Deus e se desviando dos caminhos do mal, a Bíblia fala que sobreveio sobre ele morte dos seus filhos, sobreveio sobre ele os animais mortos, sobreveio sobre ele perda de riqueza, e além de tudo, ele ficou doente ao ponto de ele coçar as suas feridas com cacos de telha e a sua própria esposa falar com ele: amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. Ele não compreendia o que estava vivendo. No capítulo 3, versículo 25 de Jó, ele fala: sobreveio sobre mim a coisa que eu mais temia. Por quê? A coisa que ele mais temia é que algo acontecesse com seus filhos. Ele não conseguia compreender o que Deus estava fazendo, e talvez você esteja como os discípulos. O que Deus está fazendo da sua vida você não está compreendendo. Pastor, eu não estou entendendo. Eu estou falando com você hoje que talvez você não está compreendendo algumas coisas que estão acontecendo ao seu redor, algumas coisas que estão acontecendo ao seu lar, algumas coisas que têm acontecido na sua casa, alguma coisa que tem acontecido na sua família, algumas coisas que estão acontecendo na empresa, algumas coisas que estão acontecendo na sua área sentimental. Você não está compreendendo, e o Senhor está falando hoje com você que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo segundo o seu propósito. Tudo que você está passando não é para o seu fim, é para que Deus trabalhe naquilo que Ele tem que trabalhar em mim e em você. É difícil entender isso, mas se você permanecer fiel no deserto, você vai alcançar a terra prometida. Os discípulos não entendiam o que Jesus estava fazendo, lavando os seus pés, mesmo sendo o Messias. Primeiro, ele estava mostrando humildade. A Bíblia fala em Tiago 4,6 que Deus resiste ao soberbo, mas derrama graça aos humildes. Meu querido, aquele que era igual a Deus não usurpou ser como Ele, antes se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo fiel até a morte de cruz. Não tente compreender aquilo que Deus está fazendo. A Bíblia fala que a mente de Deus é inescrutável, a mente de Deus ela é incomparável. Deus fez uma pergunta para Jó: Jó, aonde você estava quando eu estava criando o mundo? Aonde o Senhor estava? Aonde você estava quando eu estava criando os animais? Aonde você estava quando eu estava criando, meu querido, os firmamentos? Não tente compreender o que Deus está fazendo agora, porque a mente humana não compreende aquilo que os céus está fazendo, mas quando Deus te levar aonde Ele quer te colocar, você vai entender que tudo foi um processo, que tudo foi simplesmente Deus trabalhando para te levar aonde o propósito dele está estabelecido para você. Não desista em meio aos processos. Só vive as promessas quem passa pelos processos. Só vive os milagres quem não desiste no meio do caminho. O Deus que dá a visão é o Deus que dá a provisão. Essa é a palavra que eu deixo para você hoje. Não tente compreender, só creia que o Senhor não perde o controle de nada na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê a paz que excede o entendimento do ser humano, que vai guardar a sua mente e o vosso coração. Que você seja revestido das armaduras de Deus para que possa suportar os dias maus, porque nos dias de aflição o Senhor estará com você. No mais alto monte ou no mais profundo mar, ali o Senhor estará. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua casa e que a paz que excede o entendimento do ser humano esteja sobre você, em nome de Jesus.
Se possível, deixe um like, se possível, se inscreva nesse canal. Nós iremos fazer lives, nós iremos chamar entrevistados, pessoas que têm um coração em Deus, para que possamos compartilhar algo de Deus ao seu coração. Deus abençoe, em nome de Jesus.